A história de Davi e Golias, encontrada no livro de 1 Samuel, é uma das narrativas mais conhecidas e inspiradoras da Bíblia. Ela transcende o tempo, servindo como um poderoso lembrete de que a fé e a coragem, quando unidas à confiança em Deus, podem nos capacitar a vencer os maiores desafios, os gigantes de nossas vidas. Mais do que uma simples história de um jovem pastor que se torna herói. É um testemunho da fidelidade de Deus e do poder que Ele concede àqueles que o honram. A história começa com o exército de Israel, liderado pelo rei Saul, enfrentando o exército filisteu no vale de Elá. A tensão era palpável. Do lado filisteu, surge um gigante, um guerreiro temido chamado Golias, de Gate. Sua altura, sua armadura e sua lança eram tão imponentes que o livro bíblico o descreve com detalhes para enfatizar seu poder. Ele era a personificação do terror. Golias desafia o exército de Israel para um duelo. Ele se propõe a lutar contra um único guerreiro israelita para decidir o resultado da guerra. No entanto, o desafio não era apenas físico, era também uma afronta a Deus. Golias zombava do exército de Israel e, por extensão, do seu Deus. A reação dos israelitas é de puro pavor. A Bíblia diz que Saul e todo o Israel, ouvindo estas palavras do filisteu, espantaram-se e ficaram com muito medo. 1 Samuel 17:11. Por 40 dias, Golias repete seu desafio. E por 40 dias, o exército de Israel, apesar de ser o povo de Deus, permanece paralisado pelo medo. A história nos mostra que, muitas vezes, o medo pode ser o nosso maior gigante, impedindo-nos de avançar e de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. É nesse cenário de medo e paralisia que entra Davi, um jovem pastor, o filho mais novo de Jessé. Ele é enviado ao campo de batalha por seu pai, para levar comida a seus irmãos, que serviam no exército. Davi chega e ouve o desafio de Golias e, mais importante, vê o medo que dominava o exército de Israel. Sua reação é de indignação, não de medo. Ele pergunta: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17:26. Davi não via apenas um gigante de 9 pés de altura. Ele via um inimigo de Deus, um inimigo do povo de Deus. A sua perspectiva era totalmente diferente da de todos os outros. Enquanto os israelitas viam o tamanho do gigante, Davi via a grandeza de seu Deus. Quando Davi se oferece para lutar, o rei Saul tenta dissuadi-lo. Ele o considera muito jovem e inexperiente. A conversa entre Davi e Saul é reveladora. Davi não argumenta com base em sua força, mas em sua experiência de vida com Deus. Ele conta a Saul como pastor, ele havia matado leões e ursos para proteger suas ovelhas. Ele não se gabava de sua própria habilidade, mas de como o Senhor o havia livrado. A lição aqui é profunda. Nossas experiências passadas de fidelidade a Deus nos preparam para as batalhas futuras. O que Davi aprendeu lutando contra ursos e leões no anonimato do campo, Deus usou para prepará-lo para a batalha mais pública de sua vida. O nosso crescimento espiritual e a nossa fé são construídos sobre cada pequena vitória que Deus nos concede. Quando Davi finalmente se aproxima de Golias, o gigante zomba dele. Ele vê um jovem ruivo, sem armadura, com apenas um cajado e uma funda. Sou eu, porventura, um cão, para vires a mim com paus? Golias grita 1 Samuel 17:43. Ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. A resposta de Davi é uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado primeiro. Samuel 17:45. Davi não confiava em armadura, em espadas ou em sua própria força. Sua confiança estava totalmente em Deus. Ele sabia que a batalha não era sua, mas do Senhor. Ele entendeu que, por trás daquele conflito físico, havia uma batalha espiritual. Ele não via uma luta de forças iguais, mas uma luta entre a arrogância de um homem
e a majestade do Deus vivo. Davi então corre em direção a Golias, retira uma pedra de sua bolsa, coloca menos-a na funda e a lança com toda a sua força. A pedra atinge o gigante na testa e ele cai morto. A vitória não veio de uma espada ou de uma armadura, mas de uma pedra simples e de uma fé inabalável. A história de Davi e Golias não é apenas para ser admirada, ela é um chamado à ação. Todos nós temos gigantes em nossas vidas. Eles podem ser o medo de falhar, a insegurança, o desemprego, uma doença, o vício, a falta de perdão, o ressentimento ou um relacionamento quebrado. Muitas vezes, esses gigantes nos paralisam, assim como Golias paralisou o exército de Israel. Eles nos fazem sentir pequenos, fracos e incapazes. Eles gritam para nós, zombando de nossas esperanças e sonhos. Eles nos fazem acreditar que somos inadequados e que nossas fraquezas são maiores que a força de Deus em nós. Mas a história de Davi nos ensina a olhar além do tamanho do nosso gigante. Ela nos convida a lembrar-nos das vitórias passadas que Deus nos concedeu e a declarar, como Davi, que a batalha não é nossa, mas do Senhor. A nossa funda pode ser a oração, a palavra de Deus, o louvor ou a nossa fé simples. A nossa pedra é a nossa confiança inabalável de que Deus é maior do que qualquer problema que enfrentamos. Agora, pare por um momento. Qual é o gigante que você está enfrentando hoje? Qual é o medo que tem paralisado a sua vida? A história de Davi e Golias é um convite para você olhar para o seu problema com uma nova perspectiva. Em vez de se concentrar no tamanho do gigante, concentre-se na grandeza de Deus. Em vez de se sentir paralisado, levante-se com a fé de Davi. Que tal, a partir de hoje, começar a declarar em oração que a sua batalha é a batalha de Deus? Comece a usar sua funda, sua fé e sua oração para enfrentar o seu gigante. Diga a ele, como Davi disse a Golias, que você vem em nome do Senhor dos Exércitos. A vitória não é sua, mas de Deus, e ela já foi garantida. Que a coragem de Davi inspire você a enfrentar seus medos. Que a sua fé em Deus seja a sua maior arma. E que a sua vida seja um testemunho de que, não importa o tamanho do gigante, o nosso Deus é infinitamente maior. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Nos ajude a edificar mais vidas. Que a graça de Deus o alcance hoje e sempre.